Olá pessoas, então hoje eu vou fazer a tag de se eu fosse. Eu encontrei ela aqui em uns vídeos lá e eu achei bem legal e resolvi pesquisar sobre ela. Então vamos à tag. Se eu fosse um mês, outubro, porque tem Halloween. Se eu fosse um dia da semana, terça, porque tem Cake Boss. Se eu fosse uma hora do dia, 8h30, porque também começa Cake Boss. Se eu fosse Se eu fosse uma estação do ano, outono, porque eu acho bem romântico, eu acho bem acolhedor lá e tal. Se eu fosse uma planta, um planeta. Se eu fosse um planeta, Júpiter. Se eu fosse uma direção, acho que sul, porque a minha casa é do sul. Se eu fosse um móvel, cama. Óbvio que vai ser cama. Se eu fosse um pecado, gula. Se eu fosse um sentido, olfato. Se eu fosse uma pedra, ametista é uma pedra, não é? Tá, sei que eu acho bonito. Se eu fosse uma planta, orquídea. Se eu fosse uma flor, não dá. Se eu fosse uma planta, dente de leão. Que não é mesmo uma flor, né? É um mato. Se eu fosse uma flor, orquídea. Se eu fosse um clima, tipo polar ou quente, frio, sei lá. Frio? Se eu fosse um prato, macarrons. Ai, tão bonitinho macarrons. Se eu fosse um instrumento musical, bateria. Se eu fosse um elemento, terra. Se eu fosse uma cor, vermelho. Vermelho Scarlet, sangue. Se eu fosse um sentimento, ciúme. Se eu fosse um lugar, Tóquio. Se eu fosse um sabor, amargo. Se eu fosse Se eu fosse uma palavra, foda-se. Se eu fosse uma parte do meu corpo, olhos. Se eu fosse Se eu fosse um número, 1, porque tá a tatuagem da Hatsune Miku. Se eu fosse um símbolo, corações flamejantes. Se eu fosse um livro, eu não gosto de ler, então acho que nem. Se eu fosse um filme, O Grito. Então pessoal, essa foi a tag. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dê um like, favorito e por favor compartilhe. Isso vai ajudar muito, muito mesmo. Vocês não têm noção de quanto isso me ajuda muito.